Então vamos lá? Bom, acabou aí a sonegação dos rendimentos de aluguel para locadores e locatários. É esse tema que a gente vai conversar hoje. Então, se você tem uma casa que você aluga ela ou se você aluga uma casa de alguém, é importante ficar atento a essas novas regras, porque a lei passou ali complementar sem muita conversa a respeito do tema, as pessoas acabaram não ficando sabendo. A gente está tendo muita notícia, né, de mudança na legislação de impostos no Brasil toda hora e está ficando difícil para os investidores e também para as pessoas comuns acompanharem aí. O que mudou então que você precisa compreender a partir de agora? O CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, ele teve aqui uma alteração. Foi criada a Lei Complementar 214/2023, artigo 59. Ela entra em vigor já em janeiro de 2026, só que os dados precisam ser atualizados aí até janeiro de 2025. Ou seja, apesar da lei estar entrando em vigor a partir de janeiro do ano que vem, vai ser referente aos dados de janeiro de 2025. Esse ano inteiro já entra. Estará dentro do SINTER aí, o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, controlado pela Receita Federal. Essa é a grande alteração aqui. Então, esses dois órgãos agora passam a trabalhar completamente juntos. Esse novo banco de dados, ele é capaz de cruzar dados de registros de imóveis em cartórios ali, dados das prefeituras, número predial, cadastro do IPTU e etc., declarações de imposto de renda dos inquilinos e dos proprietários. Como é que esse cruzamento vai funcionar na prática e por que isso é tão sério? A Receita Federal vai identificar aqui quem mora em um imóvel, né, informado na declaração do inquilino, quem é o dono, informado no CIB e na Receita. Então você já sacou aqui. Então, você está dizendo que sua declaração de endereço é este local aqui. E você não é proprietário desse imóvel. O proprietário é outra pessoa que fez outra declaração. Se você está morando nesse lugar, significa que você está vivendo de aluguel. E a partir daqui você é obrigado a declarar os pagamentos do aluguel. Então aqui, com base na normativa da Receita Federal, se você não declarar, você pode ser multado em 20% do valor total não declarado. Isso não vale só para o proprietário do imóvel, vale também para o inquilino, né? Tanto locadores quanto locatários. Se o proprietário não declarar os rendimentos do aluguel, você declarou que mora lá e declarou os rendimentos, aí agora sim o proprietário vai ser autuado por sonegação, receber multa de 75% sobre o valor devido e ter valores corrigidos com juros de multa. Então assim, hoje em dia existe uma informalidade, o tal do acordo de cavalheiros. Como é que funciona o acordo de cavalheiros hoje, que muito provavelmente você já fez alguma época na sua vida, que é extremamente comum no Brasil. Você faz um acordo informal, então você fala que não vai declarar que pagou e o dono do imóvel fala que não vai declarar que recebeu. No meio desses dois cenários, vocês combinam um valor um pouco menor para não impactar nem para um nem para outro e fica por isso mesmo. A Receita, então, agora, utilizando o seu endereço, né, e o proprietário do imóvel, ela vai conseguir ser capaz de reconhecer que o aluguel existe, ainda que ele esteja na informalidade. Significa que a partir do ano que vem, todo mundo vai ser autuado ao mesmo tempo? A gente sabe que não. A Receita costuma fazer um deixa disso, que aplica multa em 10%, 15% e vai subindo gradativamente até que as pessoas comecem a fazer essa declaração. E aí tem aí o esquema das benfeitorias e isenção do aluguel. Quando o inquilino, né, empresa, ONG ou entidade religiosa realiza reformas no imóvel em troca da isenção temporária de aluguel, a Receita entende que houve entendimento, ou seja, o proprietário recebeu benefício econômico, isso precisa ser declarado, pode impactar no valor de aquisição corrigido do imóvel, reduzindo imposto futuro sobre ganho de capital. Então fica aqui o aviso também. Tinha muitos proprietários que acabavam não atualizando, né, o valor do imóvel. Agora, isso aqui pode ser feito até de forma automática pela Receita, ou seja, ela vai avisar que isso aconteceu. Da mesma forma que hoje você importa a declaração completa, muita gente já tem feito isso. Você vai ver isso aqui acontecer de diversas formas aí. Existe também o risco de retroatividade na prática. Mesmo que a nova lei não possa retroagir para prejudicar, a Receita tem intimado contribuintes com base nos últimos 5 anos, como já aconteceu aí com a IN da E-Financeira desde 2015, a IN do Pix também, que veio só para operacionalizar o combinado que já existia. Hoje, qualquer transação bancária acima de R$2.000 na pessoa física ou de R$6.000 na pessoa jurídica pode ser cruzada com a sua declaração aí. E algumas pessoas estão refletindo aqui, com essa nova estratégia, será que vale a pena eu manter o imóvel, né? Vale a pena lidar com a burocracia, risco de sonegação involuntário e depreciação do imóvel, ou é melhor eu vender esse imóvel e aplicar o meu dinheiro no LCI, no LCA, com isenção de R, ou em fundos imobiliários, né? Rendimentos isentos aí, Tesouro IPCA, o que eu faço agora? Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa segunda parte do tema. Antes da gente progredir nisso aqui, eu vou lembrar vocês de alguns detalhes aqui. Quando a gente vai fazer qualquer comparação financeira, você não deve fazer só aquela comparação
locação que gera mais receita a princípio, né? Porque isso é um conhecimento raso que algumas pessoas fazem. Você deve considerar a região que o seu imóvel está. Se essa região está em expansão ou valorização, ela pode se destacar muito mais daqui a pouco. Você deve considerar, então, fora essa valorização, a facilidade de ter esse imóvel ou não. Se esse imóvel está alugado por 10 anos, sem maiores problemas, não tem tanta dificuldade, não é um inquilino que dá o trabalho, tudo bem. Você deve calcular as benfeitorias, sim, feitas ali. Você deve calcular todo esse mapa, seja valorização, desvalorização, custo, trabalho, burocracia, se você está empregado e tem uma outra função, se você não está, se você está em uma região que as kitnets ali, por exemplo, são pequenos imóveis, eles dão uma rentabilidade bem maior, existe toda essa série de situações que só vocês são capazes de observar. Por eu ser uma pessoa do mercado financeiro, associada ao mercado financeiro, você pode pensar que eu vou te dizer, olha, sai vendendo tudo de qualquer jeito e tal. Eu não acredito nessa hipótese, eu não costumo agir assim, então eu acho que uma boa carteira, ela tem espaço sim para ter imóveis ali dentro, a gente tem os imóveis rendendo sempre um pouco abaixo, né, da média dos investimentos, mas também a gente tem uma solidez bem maior, não dá para negar que vários brasileiros aí hoje que já tem 30, 40, 50 anos, né, essas pessoas prezam por uma solidez maior, quem tem 60, 70, 80, ou seja, eu já vi tanta coisa acontecer no mundo, Raul, não me sinto confortável de ter todo o meu dinheiro em papel, tudo bem, só considere ter uma parte da sua carteira indo por esse caminho, e não precisa vender imóvel apressado, vende devagar, anuncia se você decidir vender, coloca uma placa, espera, vai ouvindo, vai pegando só o rendimento dos aluguéis e vai investindo para você ver a flutuação do mercado, ela é diferente daquela solidez do aluguelzinho mensal, então é muito importante isso. Corre de fundo setipado, indicado por corretora, é furada, eles colocam ali, você não vê a oscilação justamente porque eles sabem que para o público que tem imóvel isso é mais sério. Você pode considerar também, em vez de pagar esse tributo, se você tem muitos imóveis, tem 25, 30 imóveis ali, né? Eu sei que é um público menor aqui no canal que tem isso, mas existe uma forma de você constituir um fundo fechado ou mesmo de você colocar esses imóveis para dentro de uma holding. A gente pode te ajudar nesse processo também, para você que este é o caso, tá? Se você quiser ajuda para constituir esse fundo e tal. Lembrando aqui, para quem tem um patrimônio bem maior, né? Você pode ir na UVP Wealth, né? Aqui tá, conheça as nossas soluções para cuidar do seu dinheiro, aqui tem diversas soluções que a gente faz, planejamento sucessório, abertura de holding, estruturação de offshore, mudança de domicílio fiscal. Eu vou deixar o site aqui embaixo da UVP Wealth também nesse vídeo, não só da escola, mas agora eu vou te explicar como é que você vai fazer a conta mesmo para entender se esse é o melhor cenário para você ou qual é o melhor cenário para você. Primeira coisa que você vai pegar é abrir uma calculadora simples mesmo, não vou ficar fazendo conta complicada aqui. O que você precisa saber é quanto vale esse imóvel. Quanto vale um imóvel, gente, é o valor que alguém paga por um imóvel. Existe uma questão na cabeça do proprietário que é assim, eu não venderia por menos de 350 mil, significa que o imóvel vale 350 mil. Isso é um delírio. Você vai ter que pegar os imóveis da região, mesmas características que foram vendidos recentemente e ver o valor. Raul, então significa que se meu vizinho é um sem noção e que está vendendo um imóvel muito abaixo do preço que vale, ele está depreciando o meu imóvel? Com certeza, né? Então não existe como um imóvel ser comprado no lugar ali, 500 mil, o outro imóvel com características muito semelhantes, na outra semana 750 mil. É lógico que pode acontecer uma outra abstração, Raul já ouviu uma história e tal, mas o mais comum é que a região tenha um preço médio e a gente sabe esse preço médio. Uma casa de 500 mil é uma casa de 1 milhão é outra casa, uma casa de 10 milhões é outra casa. A gente precisa considerar isso. Então pegue o valor que você tem nesse imóvel específico, considere ele, eu tenho esse imóvel aí, tá valendo 650 mil reais. Agora, você precisa considerar já o quanto você está recebendo líquido. Um grande erro na hora de fazer essa conta aqui é o cara falar, quanto que o cara me paga de aluguel, mas eu não vou considerar imposto, eu não vou considerar nada. Não, considera quanto você está recebendo líquido para ficar dentro da lei. Não vale a pena você correr o risco agora de tomar uma multa, sendo que a legislação mudou, você vai acabar se complicando lá na frente. Multiplica aí pelo valor, então, de 0,5. Por que 0,5? 0,5 é o preço médio que rentabiliza os aluguéis no Brasil. Então você vai multiplicar aí, ele vai te falar, R$ 3.250. Se o valor que você está recebendo está abaixo do R$ 3.250, muito provavelmente, não vale a pena manter esse imóvel. Por quê? Se o mercado financeiro está oferecendo hoje acima de 1%, aí que a gente precisa considerar, né, na Selic, na renda fixa, se você pegar e colocar isso, dividido por 12 aí, não é a conta certa, mas é mais ou menos isso, 1,25, significa que esses mesmos 650 mil, eles estariam rendendo em valores atuais, aí, R$ 8.125 por mês. Cara, aqui você está tendo uma distância muito grande. Por mais que você fale, nossa, esse imóvel, Raul, vai ter uma grande valorização, só pesquisar para chegar nessa calculadora aqui, tá? Calculadora de juros compostos investidor sardinha. Então, se você pegar aí, vamos colocar um valor inicial, com esse valor aí de 15%, você pode hoje travar, você fala, Selic daqui a pouco abaixa, alguma coisa nesse sentido, mas você pode travar. Em 10 anos, então, esse imóvel teria se transformado em 2.629.000 aqui de patrimônio. Vamos ver o seguinte, você vai considerar aqui, Raul, quantos por cento está valorizando meu imóvel? Vamos considerar
que seu imóvel está valorizando 5% ao ano? Pode fazer essa conta, pode ter um número exato. Aqui eu tenho que fazer simulações a partir dos dados de mercado. Por isso que eu falei, vamos avaliar, não vamos misturar laranja com banana. Olha, estou numa região, por exemplo, Balneário, estou numa região, por exemplo, Goiânia, estou numa região, por exemplo, em torno de Brasília, estou numa região, por exemplo, São Paulo, regiões que para onde a cidade tem se desenvolvido. Estou na região, por exemplo, de Recife, que tem tido cada vez mais Airbnbs, né? O valor do aluguel está mais alto. Tudo bem, faz a conta de acordo com aquilo que é a realidade. Então vamos considerar o seguinte, se você estiver recebendo 0,5, você está recebendo 6% ao ano de aluguel. Se você tivesse aí recebendo mais 5% de valorização, você poderia dizer que está recebendo 11 ali. Em 10 anos, por exemplo, 1.845.000 sem liquidez e etc. Se for abaixo disso, você vai ter que fazer a conta aí. Ah, não, meu imóvel está rentabilizando tal, estou rentabilizando 8. Cara, muito provavelmente você está quase empatando com a inflação. Vai fazer sentido manter esse imóvel? Nesse caso aqui, não vai fazer sentido manter o imóvel, vai fazer sentido buscar investimentos. E aí vem o segundo degrau de dificuldade. Tudo bem, Raul, mas eu não sou do mercado financeiro. Eu vou começar a investir esse dinheiro todo de uma vez, sem nenhuma estrutura, sem saber absolutamente sobre nada. Vou pegar meu imóvel, vou vender e vou confiar em agente autônomo de investimento, eu vou confiar em gerente de banco. A pessoa claramente ali está conflitada. Eu estou colocando meu dinheiro a risco sem entender, estou confiando em um terceiro para avaliar o meu dinheiro, para conseguir compreender ali. É aí que é o pulo do gato. Eu falo para vocês sempre aqui. A gente tem a maior escola de investimentos do Brasil. Pode ir lá, alvp.com.br, clica no botão Faço Análise de Perfil, preenche o questionário que eu vou te ensinar a investir de maneira independente. Eu vou te ensinar a investir do seu jeito. E detalhe, a maior escola, e você pode pesquisar em qualquer lugar, no Jus Brasil, no Reclame Aqui, ninguém nunca disse, olha, não funciona. Por quê? Porque a UVP tem um compromisso com você. Não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Depois que você concluir, você faz as aulas todas e fica gratuito, porque a gente tem a nossa própria plataforma. A gente é a maior consultoria hoje do Brasil, top 1 consultoria ligada ao BTG Pactual. Muito interessante, tem muita robustez aqui. Se você quiser alguém para te ajudar a cuidar desse patrimônio, tem lá dentro também, mas eu acho que o importante é se informar, é entender, até para você avaliar, poxa, será que o que o Raul tá falando faz sentido para mim? Porque é isso, né? Muitas vezes, aqui na internet, o que eu não gosto existe um conjunto de generalizações. Ah, imóvel não vale a pena. Aí você vai olhar, tem um cara que tem uma carteira de imóvel que tá rentabilizando 1%, 1,5%. Eu já vi várias vezes. Por quê? Porque o cara soube fazer ali, dividiu certinho, organizou, transformou quase um apartamentozinho, uma galeria cheia de lugares. Aí ele aluga a parte de baixo para 2 padarias ou um negócio ali. Então, tem diferentes, quando a gente fala de características de imóveis, tem diferentes mecanismos, tem diferentes regiões, tem diferentes valorizações. O pessoal tem que entender isso. E tem também, muitas vezes, o cara que quer se iludir. O que é o cara que quer se iludir? Ele tem aqui um lugar numa região que era central, aí hoje essa região já se desvalorizou, tá cheio de morador de rua, tá cheio de alguma coisa. A gente sabe que as cidades brasileiras estão enfrentando esse desafio e a pessoa não quer assumir para ela que essa solidez que existia lá no passado, ela mudou. Aí ela culpa o mercado, daí ela culpa não tô conseguindo alugar por causa da presidente da república, sei lá o quê. A gente sabe que isso não é coisa que muda facilmente. Então, seja honesto na hora de preencher essa planilha, seja honesto na hora de organizar e se for o caso de ter que se desfazer de um imóvel ou outro, a gente vai fazer isso aos poucos, com muita paciência, né? Num prazo adequado, não tem correria, o imóvel não é pesado para a carteira de ninguém, dá para carregar, ele corrige pelo menos pela inflação, então a gente precisa sempre se lembrar desses detalhes. Se você quiser essa ajuda, tá aí os 2 links, tanto para quem já tem uma estrutura maior, quanto para quem tem uma estrutura pequenininha ainda e quer só começar, tem um imóvelzinho, ou eu só alugo um imóvel, né? E tô nessa situação, a gente tem também um módulo só de imposto de renda, a gente explica todas essas coisas lá dentro para evitar de colocar em alguma furada, alguma coisa nesse sentido. Eu vou vir aqui para respostas, né? A gente sempre aproveita para ler os comentários de vocês, inclusive se inscreve aí se você gostou do vídeo e eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês. O Marcos Henrique fez uma pergunta muito interessante, né? Quando você investe num ETF, por exemplo, que a única função dele é reinvestir e crescer o patrimônio, você não está recebendo um aluguelzinho ali na conta todo mês, como é o caso das empresas que você investe para receber dividendos ou dos fundos imobiliários. E aí ele me perguntou, eu queria saber o que fazer com essas cotas após 5 ou 10 anos. A ideia é vender e aplicar em outras ações com foco em dividendos? Então, não necessariamente, né? O que a gente precisa entender? O investidor, ele tem 2 fases aqui diretas. Existe a fase de acumulação, existe a fase de consumo. Se você está na fase de acumulação, significa que você não tem patrimônio suficiente para estar na fase de consumo. Então, nesse momento aqui, faz sentido para você simplesmente valorizar o seu patrimônio e não rentabilizá-lo. Esse é um erro muito comum, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, eu posso investir em construção de um prédio. Numa fase, esse prédio vai me tomar dinheiro, não é isso? O investimento em bolsa é a mesma coisa. Então, eu vou ter que gastar ali 100 mil por mês, 200 mil por mês para manter essa construção rodando. Depois que o prédio está levantado, tem a fase do retorno com os aluguéis. É maturação, então, desenvolvimento do investimento e depois retorno, né, desse investimento quando eu estou na fase de consumo já. Quando a gente está falando de mercado financeiro, é a mesma coisa. Se você está investindo, você vai investir. Ah, investi R$2.000 por mês, chegou no momento que eu tenho 10 milhões ali. Sei lá o que aconteceu, né? Passou 30 anos, eu tenho 10 milhões. Eu posso vender metade das minhas cotas, pagar o imposto devido e agora começar a colocar isso só em renda fixa. A outra metade eu deixo lá, continuo
continua crescendo, a outra metade eu mando para renda fixa. Aí eu começo a consumir da parte que está em renda fixa. Ou eu tenho outra parte da minha carteira, que não investi 100% do meu patrimônio nesse ETF, a outra parte da minha carteira é suficiente para eu viver e uma parte continua deixando o patrimônio crescer. Então pronto. Essa trava mental de que você precisa que aquele investimento específico distribua dividendos é típico de quem está começando a compreender o mercado. Normal, você não está errado. Mas não tem que vir da mesma mão. O que interessa para você é ter 20 mil reais por mês. Se a sua carteira como um todo, ela se valoriza 1,5 e você tira 20 mil, não interessa de onde veio. Então, a ideia da acumulação, ser um ETF de acumulação, é exatamente por conta dessas mudanças na legislação. Se daqui a pouco começa a cobrar 30% em cima de dividendo, se eu ficar distribuindo, seu patrimônio vai crescer 30% mais lento, que isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Então aqui, né, o impacto sobre os dividendos, por exemplo, estou investindo R$ 2.500 todos os meses, aqui, sem nenhum tributo sobre dividendos, você teria ali 660 mil depois de 10 anos. Então você está vendo aqui, ó, 660 mil. Com o impacto sobre dividendos, o impacto sobre dividendos de 20%, por exemplo, se eles criarem ali aí, essa rentabilidade ela cairia para 12%. Olha só a diferença que dá. Então você perde ali um valor muito maior. Então quanto mais os anos se passam, mais esse impacto é significativo. Por quê? Quando der 20 anos aqui, essa diferença é muito maior, né? 15 ali seria 3 milhões, aqui, quando você vai para 12, porque é mais ou menos o ponto que você perdeu uns 3% de rentabilidade em termos reais, você acabou ganhando bem menos dinheiro, né? Então, esse imposto, ele vai te tirar muito dinheiro lá na frente. Quando eu criei o ETF, eu não imaginei criar um ETF que não é para acumulação, então que é para hoje, né? Fiz aqui o vídeo sobre ETF, para quem nem sabe do que a gente tá falando aqui. Eu fiz um ETF pensando no longo prazo. Se eu não considerasse isso aqui, eu poderia colocar todos vocês para perder 1 milhão. É claro que todos nós, na hora da venda, a gente vai perder o dinheiro. Só que você pagar o imposto lá no final, dá muita diferença do que pagar no começo. Se, por exemplo, o imposto aqui fosse lá em cima do montante final, ele ia agir em cima de 2.700.000, eu ia pagar aqui em cima. Se ele é no começo, ele vai agir nos dois cenários. Na venda de cota também teria, só que além de tudo eu já paguei o imposto. É a diferença, por exemplo, do tesouro com juros semestrais e sem juros semestrais. Você está pagando o tributo sempre. Então, o impacto é muito forte. É por isso que a gente não quis fazer um ETF de dividendos. Eu entendo que comercialmente, né, é mais fácil de explicar, as pessoas acabam compreendendo melhor, mas seria um impacto muito mais forte, beleza? Se quiser deixar alguma pergunta adicional para a gente continuar o raciocínio, só comentar aí. Beijão para vocês, até o próximo vídeo.